A paz de Cristo. Sou o pastor Alcemar Almeida e estamos aqui juntos no YouTube para mais uma meditação na Palavra de Deus, para mais um estudo bíblico, para mais um dia para você se preparar, se aperfeiçoar no conhecimento do Evangelho. Porque você está num canal em que nós ensinamos a Palavra de Deus e não te ensinamos religião, não te direcionamos para a igreja, não direcionamos a sua denominação. O que nós fazemos aqui é ensinar a palavra de Deus, usando o dom que Deus me deu, que é o dom de mestre, dom de ensinar a palavra dele. Eu estou aqui para contribuir com o seu crescimento e para o crescimento do reino de Deus. Porque o próprio Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas pessoas estão escravizadas por falta de conhecimento. Aí vive debaixo do jugo do homem, vive às vezes se decepcionando com o homem porque achando que quem vai resolver o problema dela é o homem. Não é, é o Senhor. E o assunto de hoje é bem interessante. O nosso título é: a melhor decisão é obedecer ao Senhor. Baseado no versículo bíblico, numa frase, você pode se perguntar assim: por que o apóstolo Paulo, ele disse, é duro recalcitrar contra os aguilhões do Senhor? Já parou para pensar nisso? A frase é duro recalcitrar contra os aguilhões, ela aparece na narrativa da conversão do apóstolo Paulo, no livro de Atos, capítulo 26, versículo 14. Então, esse episódio, ele ocorre enquanto o apóstolo Paulo, que na época era chamado de Saulo, Saulo perseguia os cristãos. Perseguia, prendia, maltratava os seguidores de Cristo. Só que esse Saulo perseguidor, no caminho para Damasco, ele teve uma visão de Jesus e ouviu essa frase. Ele ouviu essa frase. A expressão recalcitrar contra os aguilhões, ela faz referência a uma prática agrícola antiga. Hoje em dia são tratores que irrigam a terra, mas aqui nessa época eram os gados. E o aguilhão era uma vara pontiaguda usada pelos lavradores para guiar o gado, principalmente os bois, enquanto os bois estavam arando a terra. Quando o animal resistia ou lutava contra a vara, ele acabava machucando-se cada vez mais, pois os espinhos do aguilhão os espetavam. E recalcitrar significa resistir ou rebelar-se. No contexto da experiência do apóstolo Paulo, essa frase, ela representa a resistência dele ao chamado de Deus. Jesus estava dizendo ao apóstolo Paulo que resistir à sua vontade era como um boi rebelde resistindo ao aguilhão. A rebeldia, ela só aumentaria o sofrimento e o peso. Jesus, portanto, ele estava advertindo a Saulo de que era fútil resistir ao chamado divino. E que, ao invés disso, era melhor ele se render ao poder de Cristo. Era melhor ele se render e se tornar um servo de Deus voluntariamente. Esse momento é poderoso porque Paulo, que antes perseguia a igreja, ele aceitou a missão de pregar o Evangelho, ele percebeu que lutar contra o plano de Deus era inútil
e que a verdadeira paz e propósito estavam em obedecer ao Senhor. Se você está andando aflito, perturbado, a sua mente turbada, é porque você ainda não parou para decidir obedecer a Deus. Enquanto você não obedecer ao Senhor, essa perturbação e essa confusão mental vai continuar sobre a sua vida. A única maneira é se rendendo ao Senhor e cumprindo o propósito no qual o Senhor te chamou. Talvez algum dia você já pensou na seguinte pergunta: bom, será que o apóstolo Paulo, em algum momento, ele chegou a confessar quais vantagens que ele teve em se render a Cristo, em se tornar um servo de Deus e em obedecer à voz de Jesus Cristo? Já pensou nessa pergunta? Então, vou te responder nesse dia. Sim, o apóstolo Paulo, ele compartilhou diversas vantagens e bênçãos que ele experimentou ao obedecer Jesus Cristo. Em suas diversas cartas, ele descreve como que a sua vida mudou ao seguir ao Senhor. Ele vai destacando bênçãos espirituais, ele vai destacando o propósito, ele vai destacando a paz que agora ele tem profunda e agora ele destaca a esperança também. Eu vou te listar seis dos principais benefícios que o apóstolo Paulo menciona sobre o fato de ele ter se convertido ao Evangelho e ter se tornado um servo de Deus. Conhecimento de Cristo como seu maior tesouro. Em Filipenses 3, versículos 7 e 8, apóstolo Paulo diz que considera tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele coloca o valor do relacionamento com Cristo acima de todas as coisas, afirmando que nada neste mundo é comparável à satisfação de conhecer Jesus Cristo. Propósito e missão claros. Após sua conversão, o apóstolo Paulo dedicou-se completamente à pregação do Evangelho e à fundação de igrejas. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16 e 17, ele fala sobre o seu chamado, dizendo que pregar o Evangelho era uma obrigação dada por Deus e que ele se sentia recompensado por fazer isso de coração, de boa vontade e voluntariamente. Paz e consolo em meio às diversidades. Mesmo em situações difíceis, apóstolo Paulo experimentava a paz de Cristo. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 11 até o 13, ele afirma que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, e que podia todas as coisas naquele que o fortalecia. E essa paz e contentamento são frutos da confiança do apóstolo Paulo no Senhor, independente das circunstâncias. Podia chover, podia fazer sol, podia ser noite ou dia, podia ter muito dinheiro ou dinheiro nenhum, ele poderia estar cheio de saúde ou até mesmo enfermo. Aquela alegria e aquela paz jamais saiu do seu coração. Esperança na ressurreição e na vida eterna. Em várias passagens, como em Romanos 8:18, o apóstolo Paulo ele expressa a esperança de uma glória futura, que há de se revelar em todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo. E para ele, a certeza da vida eterna com Cristo era uma das maiores bênçãos da fé, superando qualquer dificuldade presente. Comunhão e alegria no corpo de Cristo. O apóstolo Paulo também fala da alegria e da comunhão que ele encontrou na igreja,
entre os irmãos na fé. Em suas cartas, ele frequentemente menciona o quanto ama e ora pelos cristãos das igrejas que fundou, como em Filipenses capítulo 1, versículo 3 até o 8, onde ele expressa gratidão e carinho por todos. E apóstolo Paulo, ele confessa: olha, o povo cristão que eu odiava, hoje eu amo, hoje eu sou um deles. Glória a Deus. Força e poder para viver uma vida santa. No livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo declara que já não era ele quem vivia, mas era Cristo que vivia nele. Essa transformação deu a ele a força necessária para enfrentar o pecado, as tentações e viver de acordo com os princípios de Deus. Assim como o apóstolo Paulo, tenha essa esperança e essa força para que Cristo viva no seu coração. Essas vantagens que o apóstolo Paulo experimentou ao obedecer a Jesus Cristo são inspirações para todos nós cristãos, mostrando que, apesar das dificuldades, há uma grande recompensa espiritual em seguir a Cristo. Ele demonstra que obedecer ao Senhor resulta em uma vida cheia de propósitos, paz e esperança eterna. E Paulo, assim como eu, nós sabemos que quando tudo isso aqui terminar, nós vamos permanecer eternamente na presença de Cristo. Eu peço para você me ajudar nessa obra missionária. Eu peço para você se inscrever no canal. Quando você se inscreve no canal, o YouTube começa a entender que esse canal é bom, as pessoas estão gostando e o YouTube começa a entregar para mais pessoas. Então, quando você se inscreve, quando você curte o canal, quando você comenta também alguma coisa do canal e você compartilha também, você está sendo um missionário comigo. Me ajude nessa obra missionária, porque você vai estar ajudando o próprio Cristo, o próprio Deus. Porque o tempo de nós pregarmos, meus amados irmãos, é agora. Amanhã, não sei se haverá amanhã. Só Deus sabe. Senhor Jesus, nós te agradecemos por nos chamar para o teu caminho, para seguir a tua voz e obedecer aos teus mandamentos. Sabemos que cada passo que damos em obediência a Cristo nos leva para mais perto de uma vida plena, repleta de paz, esperança e amor. Pai, reconhecemos que o mundo oferece muitos atalhos e tentações, mas escolhemos o teu caminho, sabendo que é o único que nos leva à verdadeira vida. Sabemos que vale a pena obedecer a Cristo, o nosso Senhor, porque somente em Ti encontramos a paz que o mundo não pode dar, a alegria que não depende das circunstâncias e a segurança de uma esperança eterna. Dá-nos a força, Senhor, para permanecer firmes em Teus mandamentos, ainda que venham dificuldades ou dúvidas, que possamos, assim como o apóstolo Paulo, considerar tudo como perda em comparação com o imensurável valor em Te conhecer e de viver de acordo com a Tua vontade, meu Senhor. Hoje, reafirmamos que vale a pena obedecer a Cristo. Vale a pena, porque em Cristo encontramos o nosso propósito, a nossa paz e a nossa salvação. Obrigado por todas as bênçãos que recebemos ao caminhar em obediência contigo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você quer receber a bênção apostólica? Você crê que Deus pode me usar como ministro do Evangelho para te abençoar em nome de Jesus? É o Senhor que vai te abençoar. Eu serei apenas um instrumento na mão dele. Se você crê,
Faz com a sua mão assim. Isso. Vou te abençoar agora. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus Pai e a comunhão transformadora do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, ovelhas de Israel, sobre a face da terra. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de cada um de nós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Que a presença do Senhor vos acompanhe hoje e para sempre, guiando, protegendo e fortalecendo, em nome de Jesus. Amém. Você é ovelha de Cristo, propriedade de Deus. Não se esqueça, ovelha de Cristo, que Jesus te ama e pastor Ocemar Almeida também.